Era uma noite escura, daquelas em que a lua se esconde por trás de nuvens espessas, deixando o céu impenetravelmente negro. As estrelas pareciam ter sido engolidas pela escuridão, e não havia nenhum vestígio de luz além da fraca iluminação do farol da velha lanterna a que João se apegara. A estrada de terra, que se estendia por quilômetros sem fim, estava completamente deserta. Não havia sinal de movimento, nem mesmo os habituais sons da fauna local. O vento cortante fazia as árvores balançarem de forma estranha, criando sussurros baixos entre os galhos, como se conversassem sobre algo que João não podia entender. O som dos seus passos era o único ruído constante, ecoando no silêncio da noite, como se a própria estrada estivesse absorvendo tudo ao seu redor. João, um homem simples da região, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo no campo, estava em seu caminho de volta para casa, após um longo dia de serviço. O vilarejo estava a apenas alguns quilômetros de distância, mas a sensação de solidão naquela noite era sufocante. Seus passos estavam apressados, e ele sentia como se o tempo estivesse contra ele, pressionando-o a chegar logo em casa. O ar gelado cortava sua pele, penetrando por entre suas roupas finas, tornando cada respiração mais difícil. Ele levantava a gola da camisa para proteger o pescoço e apertava os ombros contra o vento. Mas parecia que o frio vinha de dentro da própria terra. Ele forçava a mente a ignorar o desconforto, a dor nas costas e o medo crescente que começava a tomar conta de seus pensamentos. Havia algo estranho naquela noite, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse o silêncio profundo da estrada deserta, ou talvez fosse o instinto que o fazia sentir-se observado, vigiado por algo além de sua compreensão. Ele olhou ao redor, mas as sombras eram densas e impenetráveis, e as árvores à beira da estrada, com seus galhos retorcidos, pareciam mais formas fantasmagóricas do que simples vegetação. O coração de João batia mais forte, e ele sentiu uma onda de inquietação crescer dentro de si, como uma pressão silenciosa em seu peito. Ele tentou racionalizar. É só o cansaço, a escuridão e o vento. Nada mais, disse para si mesmo, mas a voz interior estava fraca e cheia de dúvida. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se o chão embaixo de seus pés estivesse grudado, tentando segurá-lo. E então, uma sensação estranha percorreu sua espinha, uma sensação de que algo o observava. Ele se virou abruptamente, os olhos tentando penetrar a escuridão, mas não havia nada. A estrada estava vazia, a floresta silenciosa. O único som agora era o vento que, de vez em quando, agitava as folhas secas nas margens da estrada. Mas a sensação não ia embora. Ela persistia, um formigamento nas costas, como se ele fosse o alvo de algo invisível, algo que estava esperando o momento certo para se revelar. Ele acelerou o passo, sem saber exatamente por quê. Era um reflexo, uma tentativa desesperada de afastar o medo crescente. Seus pés batiam no chão com mais força, e ele olhava para frente tentando manter a compostura. Mas no fundo, algo lhe dizia que ele não estava mais sozinho. Ele passava por uma curva fechada, onde a estrada de terra se estreitava e os arbustos densos quase se fechavam sobre ela, criando um túnel natural de vegetação escura. A lua, ainda, não surgira entre as nuvens, e o único som que se podia ouvir era o vento cortando as folhas secas, quase como uma presença que se movia ao redor. João sentia-se ainda mais apertado naquele trecho, onde o caminho parecia mais isolado do que em qualquer outro lugar até então. Quando ele estava prestes a continuar seu trajeto, um farol cortou a escuridão à sua frente, projetando uma luz intensa que o cegou momentaneamente. Ele levantou a mão instintivamente, protegendo os olhos, tentando distinguir a origem daquele brilho repentino. Sua mente, ainda embriagada pelo medo, buscava uma explicação lógica, como se fosse o farol de um carro que estivesse se aproximando. No entanto, algo não estava certo. O farol não se movia da mesma forma que um carro. Não,
A luz estava firme, fixa no fim da estrada, e conforme os olhos de João se ajustaram, ele percebeu que não se tratava de um veículo. A silhueta que surgia à frente era grande, imensa, e sua forma parecia fugir das linhas definidas de um ser humano ou animal. Era como uma sombra ambulante, mas tão sólida que quase parecia escorrer pela estrada, como se fosse feita de trevas puras. João sentiu o sangue escorrer de seu rosto, e o pavor invadiu sua mente de forma instantânea. Ele parou abruptamente, o corpo congelado no lugar, enquanto a criatura à sua frente começava a se mover, seus passos pesados, como se estivesse arrastando algum peso gigante, fazendo a terra tremer a cada avanço. Não eram passos normais. Não eram de um homem ou de um animal. Eram passos lentos e arrastados, como se a criatura estivesse se arrastando por uma força incontrolável. E cada movimento parecia pesar mais e mais, como se fosse algo não natural, algo de outra realidade. A luz do farol iluminava a criatura, refletindo em seus olhos, mas o brilho que vinha deles não era normal. Não tinha a suavidade de uma luz humana. Era como se os próprios olhos da criatura refletissem algo distante, algo primordial. O brilho era forte, penetrante, e a intensidade deles aumentava conforme a criatura se aproximava da borda da estrada. João não conseguia se mover. Seu corpo estava paralisado de medo, os músculos rígidos e a respiração interrompida. Ele sabia que estava vendo algo que não deveria existir. Aqueles olhos não eram apenas olhos. Eram como duas chamas intensas que refletiam uma ferocidade que ele não poderia compreender. O brilho não era apenas uma reação à luz do farol, mas algo que emanava da criatura como se fossem olhos de um predador. Algo que não se importava em esconder sua presença. A figura começou a se mover mais rapidamente agora, como se tivesse captado sua presença, como se o estivesse perseguindo, mesmo à distância. A movimentação era descoordenada e ao mesmo tempo impressionantemente ágil, como se cada passo estivesse se adaptando ao terreno, como se fosse uma sombra moldada à medida que o chão cedia sob o peso. O som dos pés arrastando pelo chão era o único barulho além do próprio batimento cardíaco de João, que agora parecia um tambor retumbante em seus ouvidos. A criatura não tinha uma forma bem definida, mas à medida que a luz do farol a iluminava, ele podia distinguir algumas características. Sua estatura era incomum, seus membros longos e desproporcionais. Havia algo de humano em sua postura, mas de uma forma grotesca e estranha, como se fosse uma cópia distorcida de um ser humano. Os músculos, se é que eram músculos, pareciam mais como cordas retorcidas, sem um contorno claro. Os olhos brilhavam de uma forma que João nunca imaginaria ser possível para um ser vivo, refletindo uma luz que parecia não vir da lâmpada do carro, mas de uma origem ainda mais profunda e perturbadora. A criatura estava agora tão próxima que ele podia ouvir o som de sua respiração, pesada e ofegante, como se estivesse tentando controlar o ritmo de sua caça. Mas não era uma caça normal. Era algo mais instintivo, mais primitivo. João sentiu um calafrio subir pela espinha, como se estivesse à mercê de algo que o observava, com a intenção de dominar, de capturar. Ele tentou dar um passo para trás, mas suas pernas não responderam. Tudo o que ele podia fazer era observar, paralisado, enquanto aquela sombra se aproximava ainda mais, cada segundo se tornando uma eternidade. Ele ficou paralisado, com os músculos congelados pela presença daquela criatura. O medo que dominava seu corpo era tão intenso que ele mal conseguia respirar. Seus pés pareciam colados ao chão, como se a própria terra o segurasse, impedindo-o de se mover. Cada batimento de seu coração parecia ecoar no silêncio da noite, ressoando como um alerta de que algo terrível estava prestes a acontecer. João queria gritar, mas sua voz não saía, engasgada pela pressão da situação. Seus olhos estavam fixos na criatura à sua frente, mas ele não conseguia processar o que via de forma lógica. A criatura parecia ignorá-lo por um momento, como se estivesse mais interessada no ambiente ao redor.
Seu olhar parecia vago, perdido, como se estivesse em busca de algo mais, ou talvez estivesse apenas esperando o momento certo para agir. Mas essa aparente indiferença não durou muito. Sem aviso, a criatura virou a cabeça de forma abrupta, seus olhos penetrando diretamente nos de João. Foi como se o mundo ao redor tivesse se desfeito, e tudo o que restava fosse aquele olhar vazio e profundo. João sentiu uma onda de terror tomar conta de seu corpo, uma sensação que ia além do simples medo. Era como se aquele olhar tivesse penetrado em sua alma, revelando suas fraquezas e medos mais profundos. Não era apenas um olhar de um predador, mas o olhar de algo que não pertencia àquele mundo, algo que não deveria existir. Os olhos da criatura eram tão intensos que João não conseguia desviar o olhar. Ele sentiu como se estivesse sendo analisado, estudado, como se sua própria essência estivesse sendo revelada e registrada por aqueles olhos. Não havia raiva ou rancor na expressão da criatura, apenas um vazio profundo, uma ausência de tudo o que ele conhecia como humano. Era o tipo de olhar que fazia João se questionar se aquilo era realmente uma criatura viva ou se era algo muito mais antigo e sombrio. O vazio nos olhos da criatura parecia se expandir, engolindo tudo ao seu redor. A sensação de impotência e vulnerabilidade era esmagadora. João sabia que não podia continuar ali, parado, esperando para ver o que aconteceria. Algo dentro dele, um instinto primitivo de sobrevivência, o fez agir. Sem pensar, ele se virou e começou a correr. Seus pés batiam pesadamente contra a terra seca, e sua respiração se tornava mais difícil a cada passo. O ar frio cortava seu rosto, e ele sentia uma dor crescente no peito, como se seus pulmões estivessem prestes a ceder. Mas ele não se atrevia a parar. Cada passo era dado com uma força desesperada, uma tentativa de escapar daquilo que o perseguia. Ele não olhava para trás, não queria ver o que aconteceria se o fizesse. Ele sabia que, se o fizesse, seria o fim. O som de seus passos ecoava na noite silenciosa, mas ele sabia que não estava mais sozinho. A sensação de ser observado, de ser seguido, o perseguia com mais intensidade. Ele podia sentir a presença da criatura, mesmo sem vê-la, como se ela estivesse logo atrás dele, apenas esperando o momento certo para alcançá-lo. O medo se misturava com a adrenalina, e João corria com tudo o que tinha, seus músculos ardendo, seus pés se arrastando pela estrada, mas ele não ousava parar. Ele sabia que, se fizesse isso, a criatura o alcançaria. E quando a alcançasse, não haveria mais fuga. A sensação de ser caçado tomou conta de sua mente. Cada sombra nas margens da estrada, cada som que vinha das árvores, parecia ser a criatura se aproximando, sua respiração pesada e arrastada preenchendo o vazio da noite. João não sabia quanto tempo havia corrido, mas o cansaço estava começando a pesar sobre ele. Seus olhos estavam borrados de suor e medo, mas ele não podia parar. Não podia. Ele sabia que, se parasse, o destino seria selado. A estrada à sua frente parecia nunca terminar, se estendendo interminavelmente, enquanto seu corpo lutava para continuar. A única coisa que ele podia fazer era correr, até seus pulmões arderem, até seu corpo se esgotar completamente. Finalmente, quando ele não podia mais, quando o cansaço estava prestes a vencê-lo, ele ouviu algo distante. Era um som que vinha de longe, mas que imediatamente lhe congelou o sangue nas veias. Um uivo. Não era o uivo de um lobo, mas algo mais profundo, mais primitivo. O som parecia ecoar pela noite, como se tudo ao redor estivesse se curvando diante dele. João não sabia se aquele som vinha da criatura ou se era apenas sua mente jogando mais terror sobre ele. Mas naquele momento, ele sentiu uma onda de desespero que o fez acelerar ainda mais, a sensação de que a criatura estava mais próxima do que nunca. Ele não olhou para trás, mas soube sem dúvida
que a coisa que o estava caçando estava se aproximando, e ele não podia parar até chegar a algum lugar seguro, se é que tal lugar ainda existia. Quando finalmente chegou à sua casa, as pernas de João estavam prestes a ceder sob o peso de tanto correr. Ele mal conseguia manter os olhos abertos, os músculos queimando, e a respiração ofegante que saía com dificuldade de seus pulmões, como se seu corpo estivesse se despedindo da luta que acabara de travar. O suor escorria pela sua testa, misturado com a poeira da estrada, e suas mãos estavam trêmulas, incapazes de parar. Ele fechou a porta atrás de si, com um golpe seco, trancando-a em seguida, como se esperasse que aquele simples ato pudesse, de alguma forma, afastar o horror que o perseguira. Mas mesmo dentro de sua casa, ainda sentia o peso daquela presença, como se a sombra da criatura o tivesse seguido até ali. Ele se encostou contra a parede, a respiração irregular e os olhos arregalados, tentando se convencer de que estava seguro, mas uma parte de sua mente sabia que a sensação de perigo não tinha desaparecido. O silêncio da casa parecia abafado, opressor, enquanto o som de sua respiração pesada preenchia o ambiente. João queria acreditar que tudo aquilo tinha sido um pesadelo, uma ilusão gerada pelo cansaço do dia e pela solidão da estrada. Mas as imagens estavam gravadas em sua mente com uma clareza perturbadora. O olhar da criatura, o som de seus passos, pesados, o brilho aterrador em seus olhos. Ele sabia que não era loucura, não era imaginação. O que ele havia visto naquela noite, o que o havia perseguido naquelas estradas desertas, não podia ser negado. Era real. E mais aterrador ainda, era perigoso. A mente de João não conseguia processar completamente o que ele havia enfrentado, mas um pensamento se repetia incansavelmente em sua cabeça. Aquilo não era algo normal. Não era um animal nem uma pessoa. Era algo de outra natureza, algo que não deveria existir naquele mundo. Ele sabia, com uma certeza desconcertante, que o que o havia caçado naquela noite não era apenas uma criatura desconhecida. Era um predador, um ser de outra realidade, que se escondia nas sombras daquelas terras desoladas. E agora que ele sabia disso, João não tinha dúvida de que não poderia mais pisar sozinho naquela estrada. Aquelas ruas que antes pareciam familiares e seguras haviam se tornado o território de algo que ele não podia compreender, mas sabia que deveria temer. Os sons da noite lá fora pareciam mais altos agora, mais intensos, como se até o vento estivesse se movimentando de forma estranha. Cada estalo da madeira da casa, cada sussurro do vento contra as janelas, fazia João pular. Ele tentava se acalmar, repetindo para si mesmo que estava em segurança, que nada o alcançaria ali, dentro de suas quatro paredes. Mas o olhar daquela criatura, aquele brilho distante e impessoal, estava gravado em sua mente. Era como se algo o estivesse vigiando, observando-o, esperando o momento certo para aparecer novamente. João se sentou na cadeira, sentindo suas forças se esvaírem, e olhou pela janela. A escuridão da noite parecia mais densa lá fora, como se o mundo tivesse sido invadido por uma sensação de peso insuportável. A estrada que ele acabara de percorrer parecia agora mais ameaçadora do que nunca, e por um momento ele se perguntou se não havia algo mais naquela região, algo que os moradores, os trabalhadores da roça, não falavam, algo que permanecia escondido nas sombras, esperando, apenas esperando. Ele tentou afastar o pensamento, mas sabia que não conseguiria. Não havia como ignorar o que havia visto. O que quer que fosse aquela coisa, ele tinha certeza de uma coisa: ela existia. E agora ela sabia de sua existência também. Ele se levantou e foi até a cozinha pegando um pouco de água, tentando acalmar os nervos. Mas em sua mente, uma única pergunta se repetia sem cessar. O que era aquilo? E por que naquela noite ele fora o escolhido para testemunhar o que não deveria ser visto? Naqueles campos isolados, naquelas estradas desertas, algo estava aguardando.
E João sabia que, quando o sol se pusesse novamente, ele não poderia mais caminhar sozinho por aquelas trilhas. Ele não sabia se havia mais pessoas como ele, que haviam visto aquilo. Mas uma coisa ele sabia com certeza. A criatura estava lá fora, e ela não estava disposta a deixá-lo em paz.